Boa noite a todos. É, hoje a gente vai falar de um assunto que tem sido pedido com bastante frequência aqui para o Centro de Estudos, que é a emissão de declaração do atestado de óbito, né? A gente frequentemente se depara com dificuldades, porque assim não é um assunto tão simples. Mas antes de eu entrar nesse tópico em si, eu vou fazer como de costume. Eu vou dar só algumas observações e alguns avisos das próximas eventos que a gente vai ter, e aí eu passo a palavra para o Valdemar, que vai apresentar o nosso palestrante. Tudo bem? Só para Feito. deixar na quarta-feira, amanhã, a gente tem um tema bastante interessante, que é um tema que a gente devia todo mundo participar, porque é a avaliação por imagem do trauma não a síndrome da criança. Só terminação um áudiozinho aqui. Me ajudei? Entrou um áudio aí. Deixa eu fechar aqui. Isso. Me coloca como anfitrião, por favor, Alessandro Bia, porque eu te ajudo aqui. Obrigado. É um assunto bastante importante, que é a síndrome da criança espancada, e quem vai falar é um colega nosso, radiologista, que tem bastante experiência nisso, e eu acredito que já tenha passado pela mão de cada um de nós. Conversando com ele, a gente escreveu o livro junto, eu fazendo um flashback, eu tenho um caso que eu acho que eu deixei passar, assim, porque não chamou a atenção, mas é um assunto bastante importante. Na terça-feira, a gente vai ter febre na primeira infância, e na quarta-feira da semana que vem, assistência à amenorrex prematura e parto prematuro. Hoje, nós vamos falar de um assunto bastante interessante, conforme eu já tinha falado, mas antes de passar a palavra para o Valdemar, que vai apresentar o nosso palestrante, eu gostaria de agradecer muito ao Gustavo. Gustavo me atendeu muito prontamente, eu mandei mensagem para ele, ele foi super gentil comigo, foi assim, foi maravilhoso, e eu, em meu nome, em nome do Centro de Estudos, em nome da Unimed Sorocaba, eu agradeço. Mas agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor clínico, Valdemar, que vai fazer as apresentações. Obrigado, Valdemar. Obrigado, Gustavo. Tá joia. Boa noite, Gustavo. Obrigado aí pelo convite, tá? E eu sou uma das pessoas que tem insistido com o Bruno nesse tema, porque eu faço parte da comissão de óbito do Hospital Unimed, e a gente vê que eu tenho aí quase 2 décadas de formado, né? Vou completar aqui alguns anos, melhor pular esse assunto, mas a gente vê assim que é um tema que os colegas, a gente não se aprofunda muito, a gente acha que é uma coisa trivial, e a gente várias vezes consulta as normativas ali do CFM, né, aquele manual de declaração de óbito, e a gente vê que tem muita coisa a ser, que a gente tem que aprender, tem algumas dúvidas sempre, e lá na comissão tem alguns outros colegas assim experientes, até mais experientes que eu também, e a gente vira e mexe tem dúvida lá. Então a gente te convidou, né, pedi para o Bruno te convidar para tirar essas dúvidas, falar um pouco sobre esse tema para a gente, né? E, pessoal, o Gustavo Teixeira de Oliveira, ele é especialista em gestão hospitalar, referência técnica estadual de mortalidade da CESA, né? Em formato em saúde pelo Sírio-Libanês, né? Então, é um cara que tem muita propriedade e Gustavo, se apresenta, fala da sua atuação dessa área aí, entendeu? Para o pessoal que está nos assistindo. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu é que tenho que agradecer e parabenizar pela iniciativa da Unimed Sul Capixaba e investir no programa de educação permanente. O Centro de Estudos está fazendo um grande diferencial, tanto para a região sul quanto para outras regiões também. Eu estou vendo aqui na sala que nós temos, inclusive, pessoas do norte do estado, né, que está participando com vocês aí da nossa palestra de hoje. Bom, eu sou enfermeiro de formação, né?
Eu costumo falar que eu sou enfermeiro e eu fiz medicina, né? Eu me formei em medicina, mas eu atuo como enfermeiro. Comecei minha experiência na assistência, né? Eu trabalhei inicialmente com assistência. Você falou, Valdemar, que você está com suas 2 décadas, eu estou chegando em umas 2 décadas e meia. Então, a gente é melhor esquecer algumas coisas. Nessas 2 décadas e meia, 5 anos eu trabalhei diretamente voltado para assistência. Os outros 20 voltados para a gestão. E atualmente em vigilância em saúde, respondendo pela mortalidade do Estado do Espírito Santo, né? Eu sou a referência estadual do indicador de mortalidade do Espírito Santo. É um tema que eu sou apaixonado e que, para o profissional técnico, ele não é tão atraente, porque ele é passado a nível de graduação de uma forma extremamente administrativa. Quando a gente vê lá na nossa graduação a emissão da declaração de óbito, nós temos um papel a mais que a gente precisa preencher. E aquele papel é que vai ser utilizado para enterrar aquele falecido. Mais nada além disso. Mas não é abordado a nível de graduação e até na nossa vivência cotidiana a importância técnico-administrativa e epidemiológica que esse documento propõe, né? A mortalidade, ela é, na verdade, o melhor indicador de promoção de saúde, desde que o dado produzido seja um dado consistente, qualificado e completo. E o profissional que é responsável em fazer esse dado nascer é o profissional médico. O ateste do óbito, ele é um ato médico. A legislação prevê que, na ausência do profissional médico, 2 testemunhas podem se declarar em cartório atestando esse óbito. A lei prevê isso. Porém, no Estado do Espírito Santo, esta lei não se aplica, porque nós temos médico em todos os locais do Estado do Espírito Santo. Logo, o único atestante do óbito hoje em nosso Estado é o profissional médico. E ele, muitas vezes, não tem o conhecimento específico ou a expertise do preenchimento por não saber a importância que cada informação dada naquele papelzinho vai gerar para a política pública de saúde. Então, é isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje. É algo que foge do interesse técnico, né? É muito mais interessante encontrar a aula da arritmia, a aula da emergência da dor torácica, do que falar sobre papel. Mas eu vou tentar trazer um pouquinho de amor para o meu papelzinho, porque vocês vão ajudar a política pública de saúde, entendendo melhor como é que esse dado é produzido. Eu vou compartilhar a tela, vocês me informem se ela está aparecendo para vocês. Sim. Sim. Desceu, Ela está passando? Sim, está perfeito. Beleza. É só um teste, porque sempre dá um delayzinho, né? Então, vamos lá, gente. Então, vamos falar do óbito enquanto indicador de saúde. Em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte: o óbito, ele é atestado inicialmente e prioritariamente pelo profissional médico e, na ausência, pelas testemunhas. Não se aplica o caso de testemunhas para o Estado do Espírito Santo, para o nosso Estado, tá ok? O documento que ele é utilizado para coleta de informação de óbito é um documento oficial chamado Declaração de Óbito. A declaração, ela diz apenas que existe ali naquele indivíduo ausência de vida. E é através dele que esse instrumento vai se transformar em um documento jurídico, a certidão de óbito, que é feita em lavratura de cartório de registro civil. Então, o primeiro passo para que esse indivíduo deixe de existir enquanto cidadão vem do profissional médico, através do preenchimento de um documento chamado Declaração de Óbito. A Declaração de Óbito, ela é relativamente recente, tá? Ela foi implantada a nível nacional lá em 1976. Até então, os nossos óbitos eles eram simplesmente atestados em receituários. O camarada falecia, o profissional que atendia o falecimento escrevia num papel, né, que aquele indivíduo tinha evoluído a óbito, e através desse papel ele ia num cartório e registrava o falecimento do seu familiar. Esse tipo de estrutura antiga ainda,
ele trazia grandes problemas, tanto no caráter jurídico quanto no caráter técnico. Juridicamente, devido às questões das fraudes, né? Hoje a gente sabe que em qualquer esquina a gente consegue fazer um carimbo de um médico, né? Então a gente pode fazer um carimbo qualquer, pegando um CRM ativo, escrever num papel que a pessoa morreu, carimbar e levar no cartório. Então o índice de fraude é muito grande, principalmente em questões de benefícios, né, para aquisição de benefícios. A implantação de um documento único nacional, ela veio minimizar a questão da fraude jurídica. E no componente técnico, nós perdíamos porque nós não tínhamos dados relevantes de que traçassem um perfil de saúde ou de adoecimento numa população territorial. Nós não tínhamos sistemas de informação, nós não tínhamos como contabilizar, os óbitos eram contados em papel através de tracinho, igual contadia em cadeia. Então, isso para dado estatístico e para implantação de política pública é muito frágil. Então, a partir de 76, nós tivemos a implantação de um documento único, chamado de declaração de óbito, onde todo mundo que viesse a falecer teria que ter este documento preenchido por um profissional médico, para que fosse autorizada a lavratura de uma escritura de certidão de óbito. O componente técnico é que iria embasar o componente jurídico. Sem a declaração de óbito, não se lavra a escritura de falecimento, apenas se tiver mandado judicial, ok? Então, essa declaração de óbito vai ser o instrumento, a ferramenta que vai ser utilizada para alimentar um sistema de informação que vai compilar informações específicas de mortalidade para um território. Aqui no Espírito Santo, nós temos um sistema que é chamado de sistema estadual de mortalidade, onde ele consolida todos os dados de mortalidade dos 78 municípios. Cada um dos 78 municípios possui uma referência técnica desse indicador. Então, aí em Cachoeiro, nós temos uma referência técnica. E o Espírito Santo ele é dividido hoje em 3 regionais. A Regional Sul também possui uma referência técnica estadual regional, que inclusive está até presente na sala. Depois, ao final, a gente vai dar uma apresentada nela. Que vai ser uma grande... não é um ator, né? É uma atriz nesse processo de apoio institucional a vocês aí da região Sul, né? Então, esse instrumento de coleta ele vai servir para poder alimentar o sistema de informação de mortalidade, e lembrando que a emissão desse documento vai ser estritamente através de um ato médico. Apenas o médico pode emitir essa documentação. E aí, vamos alertar para a seguinte questão. O médico ele possui uma via dupla do processo de ateste. Ele tem tanto o dever de atestar, quanto o direito de atestar. Qualquer médico que quiser atestar um óbito, ele tem o direito de fazer esse ateste. E todo médico ele é obrigado a atestar um óbito, se solicitado, para identificação da ausência de vida. Então, é uma via dupla, onde o médico ele tem o dever e o direito. Gente, vamos lembrar de uma coisa, o médico ele é obrigado a dizer que o indivíduo morreu. Ele não é obrigado a dizer do que ele morreu. Tá? Ele tem que identificar a ausência de vida. Mais à frente, a gente vai abordar a questão da causa-morte em especial. Então, gente, a declaração de óbito ele é um instrumento que ele é padronizado pelo Ministério da Saúde e apenas ele é que produz a emissão do documento. Ninguém tem autonomia para gerar esse tipo de documentação. O Estado do Espírito Santo ele não pode contratar uma gráfica por licitação e produzir esse papel para que seja distribuído para vocês. Isso tem que ser produzido exclusivamente pelo Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde faz essa distribuição, tanto a nível estadual, que se responsabiliza em dividir isso a nível municipal e os municípios para as fontes notificadoras. Então, esse papel ele transita desde Brasília até o hospital de vocês, carregando CPFs. Né? Então, nós temos vinculação de CPF a esses documentos em branco. Então, tudo que sai de Brasília cai no meu CPF, tudo que sai do Estado cai no CPF da referência municipal e tudo que sai da referência municipal cai no CPF do diretor técnico da fonte notificadora do hospital. Olhem a importância que tem
do controle rigoroso dessa documentação. Ele é composto de 3 vias, né? É uma composição que nós chamamos de técnico-jurídica e epidemiológica. São 3 vias carbonadas, que são diferenciadas por cores, e cada via dessa possui um dono específico, um pai específico. A via branca, que é a primeira via, aquela que o médico preenche lá na caneta, né, é a via epidemiológica. Ela pertence exclusivamente à Secretaria de Saúde, seja ela municipal ou estadual. A via amarela é a via que nós chamamos de jurídica. É com essa via amarela que o familiar do falecido procura um cartório de registro civil e lá ele faz a lavratura, transformando a declaração em uma certidão de óbito. E a via rosa é a via técnica, é aquela via que funciona como recibo de que o profissional atestou o óbito. Ela é de competência em permanecer com a fonte notificadora. Até há uns anos atrás, essa guia ela era arquivada em prontuário, né? Nossos prontuários eram todos em papel. Hoje é raro nós encontrarmos uma instituição de saúde que ainda trabalhe com prontuário em papel, prontuário físico, né? A tendência, inclusive, da própria estratégia de saúde digital do país é trazer esses dados de saúde através de uma linha do tempo, acompanhar o doente, desde a atenção primária até o momento do óbito, através de um sistema eletrônico, de forma que o paciente consiga chegar num atendimento especializado e aquele profissional que for realizar o atendimento tenha conhecimento prévio da linha de vida desse paciente. Então, existe uma tendência, já há alguns anos, dos hospitais terem prontuários eletrônicos, né? Então, você não arquiva papel no prontuário eletrônico. Alguns até utilizam a forma híbrida, né? Mantém o prontuário eletrônico e mantém o prontuário físico. Mas no caso do hospital ser exclusivamente eletrônico, a indicação é o médico, ao atestar o óbito do indivíduo, ele deve relatar na sua evolução clínica o ateste e o número de identificação daquele óbito. O número de identificação ele é um número único, ele é um identificador único. Cada declaração de óbito possui um único número no país, você não vai ter duplicidade de numeração, e é ele que vai, na verdade, garantir que aquela fonte notificadora emitiu aquele óbito. Tá certo? Então, a via branca, ela fica com a Secretaria Municipal de Saúde ou com a Secretaria de Estado, a via amarela, ela é entregue à família para virar certidão, e a via rosa, ela é retida no hospital. Então, colegas, atestou óbito, só entrega à família via amarela. Se você entrega essa via branca ela vai se perder e esse estado e esse município vai ser subnotificado de óbito. O sistema de informação oficial para a mortalidade no país está sob guarda do Ministério da Saúde. A base de mortalidade do nosso país ela é tabulada em cima de dados de saúde e não de cartório. Então, se você libera essa declaração de óbito que deveria estar em poder da saúde para o familiar, esse óbito ele tende a ser subnotificado, na verdade, desfigurando o perfil epidemiológico da nossa população, dificultando, assim, a implantação de uma política pública mais assertiva. E para que servem esses dados de óbito, gente? Nós temos a função legal, né? Através do óbito é que a gente extingue o cidadão da sociedade, né? Ele tem a função primordial de análise de situação de saúde. Se eu sei do que a minha população está morrendo, eu sei aonde eu vou aplicar a política pública, eu vou desenhar cenários de política pública mais assertivos, né? Então, se eu tenho uma boa análise, eu tenho a chance de ter implantação de política pública. Lembrando que a análise ela é uma questão pragmática. Você analisa e tem uma informação. A implantação da política já tem um componente político associado, né? Nem sempre, quando eu sei que a causa externa está matando jovens do sexo masculino e essa causa externa responsável é a agressão, ela sai do poder da saúde e ela se transforma numa intervenção intersetorial. Eu preciso da segurança pública atuar junto.
Então, a implantação de política pública ela é intersetorial e não está só sob a guarda do setor saúde, né? E, além disso tudo, ela é importantíssima para os processos de pesquisa, né? Pesquisas em saúde em geral. A gente tem um exemplo agora com a nossa pandemia do SARS-CoV, né, que o banco de mortalidade está sendo importantíssimo, porque nós aprendemos, né, lá na nossa graduação que toda doença que começa a me dar problema daqui a um ano, eu tenho uma sequela, né, de uma lesão inicial. O COVID ele veio maltratar, nós já encontramos essas sequelas muito mais precocemente, né? Então, através do estudo da mortalidade, a gente consegue hoje identificar que nós temos pessoas morrendo de sequela e não do COVID ativo, né? Vamos discutir isso também um pouquinho mais à frente. Importante lembrar que as estatísticas de mortalidade elas são constituídas como base nas declarações produzidas pelo profissional médico. Então, se o profissional médico produz uma declaração de má qualidade, o dado vai ser de má qualidade. Tá? Não tem como consertar. Nós, da referência técnica, tanto estadual quanto municipal, a gente procura melhorar essa qualidade. Só que nós temos no Espírito Santo uma média de 25 mil óbitos em situações normais. Em 2020, para vocês terem ideia, nós tivemos 32 mil óbitos. Então, imagina um pobre coitado de um Gustavo catando 32 mil falecidos para poder qualificar óbito, né? Nós precisamos que o profissional da ponta esteja entendendo o processo epidemiológico e entendendo a importância daquela informação que ele está produzindo. Qual seria, então, o papel do médico nesse processo todo? Primeiro deles, o médico ele vai ter a responsabilidade, tanto ética quanto jurídica, do preenchimento da declaração de óbito. Lembrando, aquele documento que vocês preenchem dizendo que o indivíduo faleceu é de responsabilidade do emissor. Então, o médico ele tem por obrigação revisar toda a declaração de óbito. E depois, Perdão, acho que tem um áudio vazando. Arroz. Beleza. O médico ele tem por obrigação revisar todos os campos da declaração de óbito antes de liberá-la para a família. É muito comum o médico preencher as causas da morte e dar a declaração de óbito na mão de uma outra pessoa para que ela termine de preencher. Então, ele está transferindo uma responsabilidade que, muitas vezes, pode acarretar mais à frente comprometimentos éticos e jurídicos a esse profissional. Então, o profissional que emite, ele deve preencher a DO. E não só preencher a DO de forma a entender que aquilo é um formulário. Nós ainda não temos um sistema eletrônico de inserção da informação. Já estamos em andamento, o Ministério da Saúde já começou, inclusive, a testar em 8 municípios do país o sistema de informação de mortalidade na plataforma web. Então, seria o médico atestando diretamente via internet, via uma plataforma web, não tendo mais papel físico, né? Só que veio a pandemia e deu uma interrompida nesse processo, mas o Ministério da Saúde retomou agora e a gente vai ver se, pelo menos até 2022 ou 2023, a gente já começa a colocar isso para rodar. Então, enquanto a gente não tem um sistema eletrônico, nós temos um formulário. Formulário se escreve com letra de forma. Tá? Qualquer formulário que vá servir como instrumento de alimentação de qualquer plataforma sistemática precisa ser escrita em letra de forma. Por quê? Este papel passa pela mão e pelos olhares de várias pessoas, né? Existe o fator humano que interrompe, que interfere no processo de gerar informação. Então, aquela dona Maria que faleceu no CTI, ela chega lá, o técnico de enfermagem que vai terminar o atendimento, virando Mário. Ela chega lá no município sendo lida como Márcia. Ela chega lá no estado para ser codificada e selecionada a causa básica como Márcio, né? Então, o fator humano ele interfere diretamente na qualidade da informação do que está sendo descrito,
Tá ok? Então, tentem se policiar, preencher o formulário, letra de forma. Tá ok? O primeiro campo que a gente precisa ter muita atenção em relação à declaração de óbito é a identificação do paciente. Eu preciso saber quem morreu. Então, são os dados demográficos, o componente demográfico da declaração de óbito. Ele constitui principalmente a filiação, sexo, escolaridade, ocupação e raça-cor. Tá? Então, são dados importantíssimos, porque para fazer estudo epidemiológico, para eu saber se o negro está morrendo mais que o branco, eu preciso saber se quem morreu é negro. Né? Para eu saber se os trabalhadores da lavoura estão tendo maior índice de suicídio, tentativas de suicídio e suicídio consumado, né, por fertilizantes, eu preciso saber que aquele indivíduo trabalhava em ambiente rural. Tá? Então, são dados que muitas vezes a gente não dá muito valor, mas epidemiologicamente são importantíssimos. Tá? Para análise epidemiológica, para desenhar cenário epidemiológico, são dados muito importantes. Outro dado de identificação que é importantíssimo é onde esse óbito ocorreu e aonde mora essa pessoa. Quando a gente faz análise epidemiológica de mortalidade, o indicador de mortalidade ele é voltado para onde a pessoa mora. É lá que eu tenho que implantar a política de saúde. Se eu tenho uma pessoa em Cachoeiro morrendo de diabetes, eu preciso montar a política pública para diabetes em Cachoeiro. Ok? Exceto causas externas. Tá? As causas externas, a política voltada para ocorrência. Se uma pessoa mora em Cachoeiro, vem passear em Vitória e morre atropelado, não adianta eu melhorar o trânsito de Cachoeiro. Eu tenho que melhorar o trânsito de Vitória, onde ocorreu o evento. Tá? Então, dados de ocorrência e dados de residência são importantíssimos epidemiologicamente para análise de cenário epidemiológico. Então, na identificação do paciente, eu tenho que sempre utilizar com base no documento oficial do indivíduo, tá? Carteira de identidade. Nunca coletar por entrevista essa informação. Você tem que ter um documento oficial para emitir a declaração de óbito. Esse registro ele deve ser feito sempre em letra legível, preferencialmente letra de forma. Evitar ao máximo abreviações em tudo, tá? Tanto na identificação quanto na causa-morte. Depois a gente vai falar sobre isso também. Atentar para a questão da residência e da ocorrência, e o ateste do óbito ele tem que ser assinado e carimbado pelo médico emissor. Esse médico emissor ele pode ser um médico assistente, ele pode ser um médico substituto, ou ele pode ser um médico de serviços, como IML, ou serviço de verificação de óbito. Tá? Então, essa identificação do médico ela tem que estar explícita na DO. E o que o médico nunca deve fazer? Nunca assine uma declaração de óbito em branco. Tá? Começa por aí. Nunca. A assinatura do médico é o último campo da declaração a ser preenchido. E preencher a DO sem antes examinar o corpo. Eu tenho que identificar a ausência de vida para que esse documento seja emitido. É comum nos interiorzão da vida levarem a declaração de óbito lá na casa do único médico que tem na cidade para ele fazer o ateste de óbito. Ele nem viu o corpo, nem viu o indivíduo. E ele vai lá e emite. Tá? Então, isso é muito perigoso. Tem que estar atento a isso. Então, o médico nunca deve assinar uma declaração de óbito em branco e ele deve sempre preencher a DO após constatar a ausência de vida. E quando é que eu vou emitir uma declaração de óbito? Toda vez que o indivíduo morrer. Ele estava vivo e morreu, tem que ter declaração de óbito. Tá? Em todos os óbitos, seja por causa natural ou por causa violenta, a declaração de óbito precisa ser emitida. Sendo que a morte violenta, ela não é de competência de médicos assistenciais. Ela é de competência jurídica lá nos departamentos, nos serviços médicos legais. Tá ok? O óbito de causa natural, médico assistente. Óbito violento, Instituto Médico Legal. Tem que ser acionada a polícia e encaminhado o corpo para o Instituto Médico Legal. Quando se trata de criança, nós temos que pensar o seguinte:
A criança que é expelida durante o trabalho de parto e ela respira, se ela tiver 1 minuto de vida, ela é um nascido vivo. Então, ela precisa ter tanto uma declaração de nascimento quanto uma declaração de óbito. Então, se nasceu com vida, independente da duração desse tempo, né, se é 1 minuto, se é 10 minutos, se é 1 hora, nasceu com vida, tem que ter declaração de óbito. E também de nascido vivo, tá? Independente do tempo. Agora, quando o bebê morre dentro da barriga da mãe, que a gente chama de óbito fetal, né, uma morte intrauterina, eu vou ter alguns critérios para testar esse óbito. Eu só vou emitir declaração de óbito para bebê morto em útero, caso essa gestação tenha mais de 20 semanas, ou esse feto tenha mais de 500 gramas, ou a estatura, o tamanho desse feto seja maior que 25 centímetros. Então, nesses casos, o feto tem que ter declaração de óbito. Se não cumprir esses pré-requisitos, não se atesta o óbito por declaração. E quando é que eu não vou emitir DO, então? O óbito fetal, é um grande exemplo deles. Então, se eu tiver um óbito fetal, que eu tenho uma gestação menor de 20 semanas, com peso menor de 500 gramas, uma estatura menor de 25 centímetros, não faz DO. Tá? Não se faz declaração de óbito. Agora, não é proibido ser feito. A legislação prevê que é facultativa a emissão. Todos os outros casos, a emissão ela é obrigatória, ela é compulsória. No caso do bebê, do feto, com menos de 20 semanas, menos de 500 gramas e menor que 25 centímetros, é facultativa a emissão. Porque muitas vezes o familiar quer enterrar, quer sepultar esse feto. E o sepultamento de partes inteiras, de seres inteiros, só pode ser feita mediante certidão de óbito. Ok? Então, você pode emitir nesses casos, porém, não é obrigatório. E um outro caso que não se emite DO é em partes de pessoa. Então, a DO só pode ser emitida para indivíduo inteiro. Então, peças anatômicas amputadas não se faz declaração de óbito. Tá? Ninguém mata a perna. Tá? Ninguém mata o braço. Não se morre partes do corpo. Morre o indivíduo, porque a competência da mortalidade ela é ético-legal. Então, peças anatômicas amputadas não se utiliza a declaração de óbito. O que é feito é um laudo, né, caso a pessoa queira enterrar no cemitério, né, aquela perna, o profissional emite um laudo de amputação, o que levou a realizar aquela amputação, e o cemitério vai enterrar aquele membro, independente de ter declaração de óbito. Agora, se chegar com um bebê, um feto, o cemitério não vai aceitar. Vai precisar da certidão. Então, quem é que vai emitir essa declaração de óbito? Primeiramente, médico. Agora, que médico? Existem casos que nós chamamos de causa-morte natural, que são aquelas causas de morte que existe uma doença prévia ou um estado mórbido. Aquele médico que acompanha aquele paciente que é hipertenso, que tem insuficiência cardíaca congestiva, que tem um mal valvar, que tem, né, já tem todo um histórico mórbido e de doença, ele vai evoluir para uma morte que nós chamamos de natural, uma morte que ela é esperada a qualquer momento. Né? Esse caso, qualquer médico pode atestar. Óbitos que possuem qualquer sinal de violência, o médico tem que ligar o alerta. Tá? Encaminha, não atesta. Observou que tem sinal de violência, encaminha para o serviço médico legal, e quem vai definir a causa desse óbito vai ser um médico perito. Então, médico assistente, só causa natural. Causa externa, né, causa provocada, tem que ser o Instituto Médico Legal através do setor jurídico. E assim, qualquer médico vai estar apto para emitir uma declaração de óbito, desde que a morte seja natural. Tá? Devendo sempre se informar se o óbito teve ou não teve assistência. O que é um óbito que teve assistência?
é aquele que ele estava sob cuidados médicos no momento em que ocorreu. Um paciente que foi transferido de Cachoeiro para Guaçuí, dentro de uma ambulância, acompanhada de um técnico de enfermagem, não é uma morte com assistência. Tá certo? O indivíduo que morreu no domicílio, dormiu e não acordou. O médico da estratégia da família vai lá para atestar. Ele pode atestar? Pode e deve, porque ele conhece o paciente, ele sabe da história natural da doença. Agora, foi uma morte com assistência? Não. Tá? Então, para ser morte com assistência, tem que estar ocorrendo a assistência no momento do evento mórbido, no evento da morte. Agora, quando o médico se sentir inseguro, é uma causa natural, mas ele está inseguro para atestar esse óbito. Ele não pode se negar. Ele tem que garantir que esse óbito vai ser atestado. Então, ele pode transferir essa responsabilidade para um serviço. Então, se a morte foi natural e ele não está se sentindo seguro, ele vai transferir essa responsabilidade de ateste para o serviço de verificação de óbitos. O Espírito Santo só possui um serviço, que fica na capital, fica aqui em Vitória. Né? Então, aí vai o bom senso. Gente, né? Se um médico chegou num ambiente familiar, uma morte domiciliar, o camaradinha que já estava em cuidado paliativo de câncer de laringe, né? E esse médico sabe. Ele vai chegar a identificar que o camarada está sem vida. Ele vai encaminhar esse cara para o SBO? Não, é uma questão de bom senso. Ele pode não se sentir seguro em encaminhar, mas é uma questão de bom senso. Agora, você suspeita que possa ter acontecido alguma coisa. Existe um histórico de violência doméstica naquela população, então você não se sente seguro em atestá-lo como óbito natural. Aí você encaminha. Você não está se negando a fazer, você está transferindo a responsabilidade para um outro profissional, para um outro serviço. Tá? No caso da morte natural, serviço de verificação de óbitos. No caso da morte violenta, Instituto Médico Legal. Então, as causas violentas, elas são divididas em 3 grandes grupos, tá? Nós temos nas causas violentas as mortes acidentais, por exemplo, carreta bateu no motociclista, o motociclista morreu. Então, isso foi um acidente, mas foi uma causa externa. Não existia uma doença ou um estado mórbido que fez com que evoluísse para o quadro final de fim de vida. Tá? É uma causa externa, acidental. Outra causa externa é aquela causa externa autoprovocada. Eu não tenho uma doença ou um estado mórbido instituído, mas eu me enforco. Né? São suicídios. Então, a autoprovocada é uma morte violenta, é uma causa externa e só pode ser atestado pelo Serviço de Medicina Legal. Outro componente deste grupo de causas externas são as agressões, os assassinatos, os homicídios. Né? O camarada levou um tiro na cabeça. Ele não tinha uma doença ou estado mórbido que fez com que ele morresse. Quem matou foi o tiro. Então, neste caso, é uma morte violenta causada por uma causa externa e só pode ser atestado pelo Instituto Médico Legal. Chegou baleado no pronto-socorro, morreu, chama a polícia. Ok? Um dos grandes maiores equívocos que ocorrem em relação à causa externa são as quedas. Né? Queda é um acidente. Então, pensem comigo. Um indivíduo caiu, um senhorzinho lá de 89 anos, caiu da cama, fraturou o fêmur, foi para o hospital, precisou fazer uma cirurgia, colocou prótese, fez uma osteomielite, uma septicemia, morreu. O hospital vai lá e atesta o óbito desse paciente. Esse é um óbito atestado de forma equivocada, porque o nexo causal, a causa da doença, não é um estado mórbido, foi um evento externo. Se ele não tivesse caído, ele não teria fraturado o fêmur, ele não faria uma osteossíntese, ele não teria uma osteomielite, não faria uma septicemia e não morreria. Então, essa queda tem que ser atestada pelo Instituto Médico Legal. E muitas vezes a gente atesta isso dentro dos nossos hospitais.
né? Então, é um óbito equivocado, que pode não dar nada. Mas se for feito algum levantamento processual, a família entra com processo na justiça por causa de alguma coisa, esse médico vai ser chamado a se explicar. Tá? Então, causa externa, independente de qual for, direciona. Tá, ok? Direciona. Não ateste. Garanta que esse ateste será feito, mas não ateste. Nós temos hoje no Espírito Santo 4 unidades de medicina legal, de serviços de medicina legal. Um localizado em Vitória, que abarca grande parte dos óbitos de causas externas do Espírito Santo, e nós temos mais 3 locais, que é Cachoeiro, vocês têm um em Cachoeiro, Linhares e Colatina. Né? Então, as regiões, os municípios, eles drenam as causas externas para esses 4 serviços. Tá? E 100% das causas externas do Estado do Espírito Santo são investigadas por nós, da Referência Técnica Estadual de Mortalidade. Tá? Óbito a óbito. Então, aí, gente, tem para vocês uma figurinha da primeira parte da declaração de óbito. Observem que, lá na parte superior direita, existe um número. Esse número é o identificador único da declaração de óbito. É este número que vocês vão relatar lá no prontuário eletrônico, na sua evolução clínica, identificando que o ateste foi feito. E o campo 1 da declaração de óbito vem trazendo as informações da identificação. A primeira coisa que é levantada é: esta pessoa que morreu de um óbito fetal ou de um óbito não fetal? Nasceu, respirou 30 segundos, não fetal. Tá? Sempre. Só vou considerar óbito fetal aquele em que o bebê morre in útero. Se foi durante o trabalho de parto ou após o parto, mesmo que seja durante 1 minuto, ele é caracterizado como um óbito não fetal. A data de óbito é importantíssima. Tá? O cartão SUS, ele é uma variável que tinha esse plano na época que nasceu o Sistema de Informação de Mortalidade, dele conversar com outros sistemas. Mas o nosso sistema ele não conversa com absolutamente ninguém. Então, ele é um dado importante, mas que não tem relevância no sistema de informação. Mas, se você tiver, coloque naturalidade, nome do paciente, afiliação, nome do pai, nome da mãe, lembrando, preferencialmente descritos de forma extensiva, tá? Por extenso. Data de nascimento é importantíssima, tá? Nunca deixe de colocar a data de nascimento. É essa informação que vai qualificar a variável idade do paciente. Eu não tenho como avaliar epidemiologicamente quais doenças estão afetando de grau mórbido determinada faixa etária se eu não tenho idade desse falecido. Então, a data de nascimento ela é importantíssima. Do lado da data de nascimento vem a idade, que é para colocar as variáveis voltadas para os óbitos dos bebezinhos, porque tem bebês que duram minutos, tem bebês que duram dias, tem bebês que duram horas, né? Então, esse campo é para você relatar esse tipo de informação. Sexo do bebê é uma variável importante. Bebê não, perdão, gente. Sexo do falecido é uma variável também de grande importância para poder fazer a distribuição por sexo. Sexo, gente. Mortalidade não trabalha com gênero, tá? Mortalidade trabalha com sexo. Então, mesmo que seja um indivíduo trans, é o sexo biológico que entra na declaração de óbito. Raça-cor, né, para a gente poder distribuir no cenário populacional, situação conjugal, escolaridade e ocupação. Ocupação é muito importante, principalmente para os óbitos relacionados ao trabalho, né, os acidentes de trabalho. O próximo campo, que é o 2 e o 3, são os óbitos, são os dados relacionados à residência e à ocorrência. Residência onde mora o falecido, ocorrência onde aconteceu o óbito. É muito comum aí em Cachoeiro, por exemplo, que é um centro hospitalar da região sul, vocês terem pacientes de Muqui, de Guaçuí, né? Então, são residentes de um lugar morrendo em outro. Então, nós precisamos dessas 2 informações, de ocorrência e de residência. Lembrando, caso ocorra erro durante o preenchimento da DO,
não precisa rasgar nem cancelar a pobre coitada. Tá? Esses dados que foram colocados de forma equivocada podem ser erratificados nas laterais da declaração de óbito, colocando o campo que você está ratificando. Tá? Não precisa simplesmente... Errou a letra O, rasga a DO e joga fora. Nós passamos um aperto a nível nacional em 2020, por causa da pandemia do Covid, que nós tivemos estados do país que não tiveram mais declaração de óbito para os seus falecidos. Não estava tendo como enterrar. Nós fizemos um multirão entre outros estados para poder ceder declaração de óbito para esses estados que estavam passando aperto, porque nem o Ministério tinha mais. Tá? Então, evitem esse desperdício. Não é qualquer rasurinha que vocês vão cancelar a declaração de óbito. Outro campo da declaração de óbito que é muito importante, vocês precisam ter atenção, é que quando morre um bebê menor de 1 ano de vida, ou esse óbito ele é fetal, alguns dados relacionados à mãe e à própria gestação precisam ser incluídos na análise epidemiológica. Então, esse campo ele é importantíssimo para que a gente faça a vigilância do óbito materno-infantil, nesse caso aí, o óbito infantil. Tá? Uma coisa que é importante para vocês entenderem, e é um erro que é muito comum, existe esse campo que está escrito número de filhos tidos, número da gestação, de semanas da gestação, número de perdas totais e abortos, está vendo? Um desenho da vida gravídica dessa mãe. Essas informações elas vão levar em consideração eventos anteriores a este óbito. Então, quando a gente pergunta nascidos vivos, não conta essa gestação desse falecido. É tudo que aconteceu antes dele. Número de aborto é tudo que aconteceu antes dessa gestação. Então, se eu tenho um natimorto, que foi caracterizado aborto, ele não entra aí como um. Só se fosse um aborto anterior a este falecido. Então, esses dados que são colocados em relação a nascidos vivos e perdas fetais ou abortos, eles são relacionados a eventos gravídicos anteriores a este evento do óbito. Então, essas informações são importantíssimas para que a gente faça um estudo mais aprofundado da mortalidade infantil da população. Aí vem a parte que vocês gostam, né? O atestado de óbito propriamente dito. Então, nesse atestado de óbito, ele começa com uma das partes que vocês mais ignoram, que é voltado para as mulheres. Né? Nós temos uma política nacional de vigilância da mortalidade materna que, de quebra, acaba vigiando todas as mulheres em idade fértil. Porque toda mulher em idade fértil é passível de estar grávida no momento do óbito. Então, se eu tenho essa informação já fechada no momento da emissão do óbito, eu minimizo trabalhos posteriores de investigação de óbito. Então, é importantíssimo que o profissional médico, quando for uma mulher menor de 50 anos, coloque na declaração de óbito se esse óbito aconteceu com ela grávida, com ela abortando, com ela no puerpério, ou ela fora desses períodos. 90% das declarações de óbito que chegam para a gente no Estado chegam com esse campo em branco, ignorado. Então, esses óbitos vão precisar ser investigados para serem descartados o óbito materno. Aumenta a chance da referência municipal encher o saco do profissional médico para poder tentar descobrir se ela estava grávida ou não. Então, já mata esse coelho aí. Tá? Não deixa de preencher. A questão da assistência médica, quer saber se esse óbito foi sob assistência ou não. Lembrando que só é caracterizado assistência quando existe o profissional médico no momento do óbito. Ok? E se o diagnóstico foi confirmado por necrópsia. No caso de vocês que atestam a nível hospitalar ou de atenção primária, esses óbitos sempre vão ser sem necrópsia. Os únicos serviços que atestam confirmando por necrópsia são os serviços de verificação de óbito e o serviço médico legal. Aí vai para a parte de vocês. A parte do atestado é onde a gente conta uma história do que aconteceu com esse indivíduo para que ele chegasse ao óbito.
Essa parte, ela precisa de uma atenção muito especial do profissional médico, porque é através dela que nós, codificadores de mortalidade, vamos identificar um único evento causador do óbito. É aquele que vai disparar o gatilho e que vai dizer, ele morreu disso. É o que a gente chama de causa básica do óbito. Tudo pode ser citado, mas para indicador de saúde, apenas um é contado. E esse um tem que ser um bem qualificado. Então, vocês possuem 4 linhas nessa primeira parte do atestado de óbito. A linha A, B, C e D. Ela te dá a oportunidade de colocar 4 principais eventos que levaram o indivíduo ao óbito. E existe uma outra parte, que é chamada de parte 2, que ela te dá a abertura a relatar algumas condições que o paciente possui que possam ter cooperado com esse óbito. Um exemplo, o indivíduo teve uma trombose venosa profunda, aliás, teve uma aterosclerose, uma trombose venosa profunda, uma parada cardiorrespiratória. É uma evolução de 3 eventos, né? 3 textos que vocês colocaram na linha A, B e C. Mas vocês também sabem que esse indivíduo ele tem diabetes e hipertensão, hipercolesterolemia, dislipidemia, mais fácil falar, e dislipidemia. Então, esses 3 eventos que vocês sabem que podem ter cooperado com o óbito, eles vão estar lá na parte 2. E na parte 1, a sequência dos eventos descritos até que ele morresse. Então, na linha A, é aquilo que tirou o suspiro do cara. Tá? Na linha B, é aquilo que levou a ele perder o suspiro. E assim sucessivamente. Então, a linha A é em consequência da linha B, que é em consequência da linha C, que é em consequência da linha D. Além disso, ele pode ter um monte de coisa. Por exemplo, né, mais um exemplo. Insuficiência respiratória, parada cardíaca, Covid-19. Qual seria a ordem disso? Primeiro ele teve Covid, depois ele teve insuficiência, depois ele parou. Então, é linha A, parada, linha B, insuficiência, linha C, Covid-19. Mas, além disso tudo, ele era diabético, hipertenso, obeso e tinha neoplasia de pulmão. Tudo isso é comorbidade para o Covid. São fatores que podem ter cooperado para essa morte. Tudo isso vai lá para a parte 2. Tá? Aí, ainda nesse atestado, tem duração do evento e tem CID, 2 coluninhas. A primeira coluninha, que é a de duração do evento, você vai dizer para mim, se você tiver conhecimento, quanto tempo durou aquele evento que você descreveu. Por exemplo, ele teve Covid há 15 dias, hoje ele teve uma insuficiência respiratória e há meia hora atrás ele parou. Então, ele vai ter parada 30 minutos, insuficiência respiratória, nem lembro o que eu falei, e Covid 15 dias. Isso vai nos ajudar para poder fazer a qualificação de causa básica de doenças sequelares. Esse Covid não estava na fase ativa dele. Então, provavelmente, ele não morreu de Covid, ele morreu de sequela de Covid, que é um outro código. Quando a gente fala de mortalidade, nós trabalhamos com a Classificação Internacional de Doenças, a edição 10. Já foi publicada a edição 11, mas que ainda não está em vigor no Brasil. Sistema de informação nenhum brasileiro está adaptado para ler CID-11. Então, nós ainda trabalhamos com a CID-10. Quem é responsável pela codificação da mortalidade é um profissional específico chamado de codificador de causa básica de óbito. Né? Nós temos codificador de causa básica de óbitos em 8 municípios do Espírito Santo. Os outros 70, quem faz somos nós aqui no Estado, aqui a nível central. Então, essa coluna CID, eu peço encarecidamente aos colegas, não preencham. Tá? Nem sempre aquilo que vocês pensam que é o CID da mortalidade. Tem vários códigos de classificação internacional que não são aplicados para a mortalidade.
Então, essa coluna ela é preenchida pelo profissional codificador. Quando vocês preenchem, a gente tem que rasurar a DO inteira para poder caber os códigos certos. Tá? Então, qual é o papel do médico nessa fase? De identificar os estados mórbidos que culminaram ao óbito, preferencialmente de ordem cronológica, e abarcar as possíveis comorbidades ou complicações ou quadros acessórios que pudessem cooperar com esse óbito. Então, vamos falar agora um pouco de qualidade dessa causa de óbito. Lembrando que o médico citou vários eventos mórbidos na declaração, mas nem tudo aquilo ali vai ser a causa básica, né? Dali nós vamos tirar uma única causa que vai englobar tudo o que ele escreveu. Então, a mortalidade é definida por uma única informação. Quem gera essa informação é o profissional codificador de mortalidade, né? E ela é chamada de causa básica do óbito. Então, causa básica do óbito definida pelo codificador com base nas informações que são fornecidas pelo profissional médico. Tá certo? Lembra que vocês emitiram 3 vias da declaração de óbito. Uma via branca foi para a secretaria, a via amarela foi para o cartório. Então, tudo que vocês escreveram vão estar no cartório. Nada que a gente alterar na via branca vai ser alterado na via amarela mais. Tá? Então, vai estar como componente jurídico aquilo que vocês escreveram. Mas nem sempre o que vocês escreveram fica como componente epidemiológico, porque passa pelo crivo do codificador de mortalidade para identificar a causa básica. Para a identificação da causa básica, existem regras internacionais específicas, padronizadas pela Organização Mundial de Saúde. Tá? O codificador ele não olha para aqueles dados informados e escolhe o mais bonitinho. Não, existem regras específicas para serem aplicadas nessas informações para que essas causas sejam selecionadas de forma adequada. Então, o médico descreve, o codificador codifica, ele lança e ele vai definir a causa. E essa causa básica vai sempre levar em conta essa sucessão de eventos que vão culminar na ausência de vida no indivíduo. Então, o codificador trabalha em cima do que o médico falou. Tá? Ele não tira da cabeça dele um código para o óbito. É em cima do que ele falou. Então, o médico precisa falar bem para que o codificador consiga aplicar bem as regras de codificação. Então, qual o cuidado que o médico deve ter nessa fase, então? Para um pouquinho, a gente fala que é para aplicar a parada de 30 segundos. Antes de começar a escrever, para um pouquinho, lembra do seu paciente. Lembra da história, o que aconteceu com ele. E vai pensando, primeiro aconteceu isso que levou aquilo que ele morreu. Não sai jogando na declaração de óbito tudo que você for lembrando solto. Porque isso desqualifica a informação gerada por vocês. Então, para um pouquinho e pensa, não, primeiro ele chegou séptico, aí fez insuficiência respiratória, aí morreu. Beleza. Então é isso, a ordem é essa. Parou na linha A. Insuficiência respiratória na linha B. Septicemia na linha C. Beleza. Então, para um pouquinho e pensa na história desse doente. Né? Como que a doença evoluiu nele. Você colocar, por exemplo, o paciente parou na linha A, HIV na linha B, tuberculose na linha C. Ele teve o HIV porque ele tinha tuberculose? Não. Mas ele pode ter tido tuberculose porque ele tinha HIV. Então, a ordem seria primeiro o HIV, depois a tuberculose. Tá? Então, pense um pouco na história natural da doença. Aí tem um exemplo de como preencher o atestado, então. Ó. Primeiro, na linha A, nós sempre vamos lançar a causa imediata ou terminal, ou seja, aquilo que tirou definitivamente a vida do indivíduo. Abaixo deles vão vir o que a gente chama de causa intermediária. E quando o médico ele se preocupa em relembrar o nexo causal e a história da doença, tende a linha D já ser a causa básica de óbito. Tá? Exceto se essa causa básica for complementada por alguma outra informação que esse profissional colocou lá na parte 2. Vamos supor que ele tenha como causa básica insuficiência renal crônica. Mas lá na parte 2, o médico citou diabetes.
Então, a causa básica, por regras de aplicação de codificação de causa básica de óbito, deixa de ser a insuficiência renal e passa a ser diabetes com comprometimento renal, que é o E142. Tá? Então, a causa básica ela pode ser modificada por alguma outra informação que o profissional médico relata. Então, lembrou, relata, porque você qualifica melhor esse indicador. Aí, ó, um exemplo. Ó, um homem de 55 anos, há 35 anos, sabia que era hipertenso e não fez tratamento. Há 2 anos, ele começou a apresentar uma dispneia de esforço, foi ao médico e diagnosticou hipertensão arterial e cardiopatia hipertensiva. Aí ele iniciou o tratamento. Há 2 meses, a insuficiência cardíaca congestiva e hoje teve edema agudo de pulmão, falecendo 5 horas após a identificação desse edema. Foi diagnosticado câncer de próstata. Isso é a história do paciente. Agora, como que a gente enfia isso dentro da declaração de óbito? Vamos rever o ciclo evolutivo que culminou a morte. Há 35 anos ele tinha hipertensão, está lá na linha D. Depois foi identificada uma cardiopatia hipertensiva na linha C. Fez uma insuficiência cardíaca congestiva, hipertensiva, linha A, e evoluiu para edema agudo. Mas ele deu uma informação a mais, falando que ele também foi diagnosticado há 2 meses com câncer de próstata. Mas isso tem relevância com aquele evento todo? Não, mas pode ter cooperado? Pode. Lancei ele lá na parte 2. Agora joga no colo do codificador. Ele vai se virar para definir agora qual vai ser, disso tudo, a causa básica de óbito. O que seria um preenchimento incorreto? E é um erro clássico, tá, gente? Uma das formas mais comuns de preenchimento incorreto é a maldita parada cardiorrespiratória. Morreu de quê? Parou. Todo mundo que morre, para. O final vai ser esse. Né? Eu costumo falar que é um pleonasmo da mortalidade. Falar que o cara morreu de parada cardiorrespiratória é um pleonasmo da mortalidade. Todo mundo que morre, para o coração e para de respirar. Né? Então, isso é um preenchimento extremamente incorreto. Ele pode ser feito? Pode, desde que você relate quais os eventos que culminaram nessa parada cardiorrespiratória. Ela sozinha, assim, ela não tem valor nenhum. É o que a gente chama de causa mal definida. Ela não serve para política pública, ela não serve para pesquisa, ela não serve para mudança de cenário epidemiológico. Tá? Então, esse é um dos grandes erros que a gente encontra. Toda causa que está localizada dentro do grupamento R da CID, R alguma coisa, é causa mal definida. É o que a gente chama de causa que não pode nunca ser causa básica. Morreu de quê? Senilidade, velhice. Não é, não pode. É um preenchimento incorreto. A velhice pode ter até cooperado com alguma outra coisa. Né? Morreu de quê? Abdômen agudo. Não pode. Alguma coisa fez esse abdômen agudo ser desenvolvido. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Parada cardiorrespiratória, que é o principal, um dos maiores erros, ela não pode estar sozinha. Ela tem que estar sempre acompanhada de alguma coisa que levou a ela. Quando você não sabe o que levou a ela, causa indeterminada. Aí a gente vai ter que investigar para saber o que a gente pode tirar disso aí. Então, quando eu falo de qualidade da informação proporcionada por vocês, eu divido a qualidade da informação em 2 grandes grupos na mortalidade. Um que a gente chama de causa mal definida, ou seja, não serve para nada, é um lixo epidemiológico, e uma que a gente chama de causa mal qualificada. Ela é definida, mas ela pode ser melhorada. Um exemplo de causa mal definida é aquela que a gente não vai aplicar nunca em política pública. Por exemplo, a parada cardiorrespiratória. Ela é mal definida, é um lixo, não serve para nada. Agora, eu tenho algumas causas que os profissionais médicos citam, que elas são definidas, porém são consideradas mal qualificadas. É o que a gente chama de garbage. Né? Códigos garbage, são códigos pouco úteis para a política pública. Um exemplo disso é dizer que o paciente morreu de neoplasia. Está definido? Tá. Mas ela é pobre para a política pública. Eu preciso saber se essa neoplasia é de mama, se ela é de reto, se ela é de pulmão. Né? Então, eu preciso qualificar. Sabe, falar que um paciente morreu de cirrose. Ela é definida.
Só que se eu associo o álcool a essa cirrose, ela deixa de ser cirrose para ser uma cirrose alcoólica. Ela é muito mais qualificada. Então, eu melhoro a qualidade da informação. Então, causa mal definida e causa mal qualificada deve ser sempre evitado. Aí eu dei esses dois exemplos aí. Ó. Um exemplo é a cirrose hepática, que é uma causa definida, porém mal qualificada. E que quando você cita para mim que o camarada tinha transtorno de dependência do álcool, ela deixa de ser mal qualificada e vira uma causa bem definida. Então, melhora a causa com a informação do consumo desse álcool. O outro exemplo, insuficiência cardíaca congestiva. É uma causa mal qualificada, definida, mas mal qualificada. Quando eu sei que, além disso, ele tem hipertensão, ele deixa de ter uma insuficiência cardíaca congestiva para ter uma doença cardíaca hipertensiva, que é uma causa bem definida. Então, às vezes, vocês declaram um óbito com insuficiência cardíaca congestiva, eles voltam para ser investigados só se o cara era hipertenso. E, às vezes, você já tinha essa informação na mão. Né? Então, estejam atentos a isso, em qualificar melhor a causa do óbito. E quando a gente fala de qualidade da informação para o Estado do Espírito Santo, eu trouxe para vocês aqui os indicadores de 2020. Né? O Espírito Santo é o primeiro colocado no ranking nacional em qualidade de causa básica de óbitos definidos. Então, ele está lá com 99,08% dos óbitos definidos. Óbito definido quer dizer que ele morreu de alguma coisa útil. Porém, pode não ser tão bem qualificado. Tá? Então, lembra que a gente tem óbito mal definido e óbito mal qualificado. Os óbitos definidos, o Espírito Santo está no topo, com 99,08%. Ele é que está sendo responsável em elevar o indicador nacional. Tá? O Brasil está lá de baixo, depois do Maranhão, olha lá, está com 93,94%. E a Bahia está lá em último, é que está puxando o indicador para baixo. A meta nacional desse indicador é de 95%. Então, o Brasil ele não conseguiu atingir a meta em 2020. Porém, o Espírito Santo foi muito além da meta. Foi para 99%. A meta nacional é 95%, nós fechamos em 99,08%. E a meta que nós instituímos aqui no Espírito Santo, né, a meta estadual, é de 98%. A gente faz da vida desse pessoal dos municípios da mortalidade, tem alguns até que estão na sala, um verdadeiro inferno para poder manter esses indicadores de qualidade. Então, se eles estão assim, é graças ao trabalho dos codificadores de mortalidade estaduais, das referências técnicas municipais e de vocês, profissionais médicos, que se preocupam em dar uma informação de qualidade. E aí, daqui a pouquinho, eu vou parabenizar vocês também. Agora, tirei para vocês aí da Regional Sul. O hospital da Unimed, ele tem uma proporção de 98% de óbitos definidos, ou seja, excelente. A média nacional é 99%. A média nacional é 93%, né? Vocês estão com 98% no Hospital Unimed. E eu peguei outros hospitais aí da Regional Sul que também estão todos acima da média nacional, né? E da média estadual. Só quem está abaixo da média estadual é a Unidade de Pronto Atendimento Jorge Abib Neto, que a gente tem que levar em consideração também que é um pronto atendimento, né? Um pronto-socorro. Então, muitas vezes, o diagnóstico ele é obscuro. Então, ele tende a ter um número de óbitos mal definidos maiores. Mas a Regional Sul, de forma geral, ele tem uma excelente qualidade de informação, mas que pode ser melhorado. Tá? A gente pode melhorar. E quando eu falo de garbage code, né, que são aqueles códigos que são qualificados, que são definidos, porém são mal qualificados, eu extraí da Regional Sul os principais códigos citados pelos profissionais médicos que podem ser melhor qualificados. Tá? Então, é muito comum a gente ter o médico declarando que o camarada morreu de pneumonia. Né? Pneumonia é uma causa garbage, é uma causa que tem pouca implantação, pouca utilidade para a implantação de política pública de saúde. Acidente vascular cerebral. É importante eu saber se esse acidente é isquêmico ou se ele é hemorrágico. Ele só assim, ele é um garbage.
Né? Sequelas de acidente vascular, de kit de acidente, hemorrágico ou isquêmico. Causas indeterminadas, neoplasia maligna, neoplasia de quê? Senilidade, broncopneumonia. O que levou a essa broncopneumonia? Insuficiência renal aguda, ela sempre a insuficiência renal aguda, ela sempre vai ser direcionada a um evento antecessor. Alguma coisa acontece com esse indivíduo para que ele faça uma insuficiência renal aguda, né? Então, todas essas causas que estão citadas aí são causas que vocês citam, não são mal definidas, mas podem ser melhor qualificadas. Isso tudo eu devolvo para os municípios investigarem, tá? Para poder melhorar a causa básica. Então, estejam atentos quando vocês forem citar esses eventos na declaração de óbito. Observem o que está levando a isso aí. Tem alguma coisa que está levando a isso aí, para vocês colocarem como causa antecessora. Então, vou dar algumas dicas para vocês pensarem em causa e qualidade da informação na hora de atestar o óbito de vocês. Eu dividi aí na primeira coluna todos os agrupamentos da CID-10, né? A CID-10 ela é dividida através de códigos alfanuméricos. Ele sempre começa com uma letra e ele vem seguido de números, que podem ser de 2 a 3 números. Tá? Ela é alfanumérica. A CID começa de A e vai até Z, os agrupamentos. Lembrando que cada agrupamento ele engloba uma parte específica do sistema orgânico. Então, quando eu falo de código A ou código B, eu estou falando de doenças infecto-contagiosas, né, as infecto-parasitárias. Então, toda doença que é infecto-parasitária vai estar inserida num grupo A ou no grupo B. Né? Por exemplo, tuberculose vai ser lá no A15, no A17. Né? O Covid vai estar lá no B34. Né? Tudo que é infecto-parasitário é A ou é B. Quais são as doenças que vocês precisam ter maior cuidado nesse grupamento A e B? Primeiro deles, Covid-19. Só relatem na declaração de óbito Covid-19 se vocês tiverem confirmação desse diagnóstico. Fez PCR, fez antígeno, seja lá o que for, confirmou, foi detectável Covid-19. Se não tem isso, escrevam suspeita de. Tá? Suspeita de. Nunca afirme. Isso vai ser cruzado com outro banco de dados, que é um banco de dados de morbidade, que o Espírito Santo utiliza um sistema chamado ESUS-VS para qualificação da informação. Então, o COVID ele deve ser sempre citado na certeza do exame confirmatório. Como é que eu confirmo o COVID? Ou por exame laboratorial, ou por exame clínico epidemiológico, ou por exame de imagem. Tá? O médico ele tem esses 3 caminhos para poder fechar o diagnóstico dele. Mas se ele não conseguir utilizar essas 3 vertentes, uma dessas 3 vertentes, ele vai lançar como suspeito de Covid-19. Uma outra questão que a gente vai ter aí no grupo A e B é o HIV. HIV não é causa de mortalidade, tá? O que é causa de mortalidade são as doenças oportunistas ocasionadas pela infecção pelo vírus HIV. Então, você colocar na DO que o paciente morreu de HIV é extremamente mal qualificado. Eu preciso saber o que esse HIV fez com esse indivíduo para que ele culminasse na ausência de vida. Muitas vezes, esse HIV evolui para tuberculose, para criptococose, né, para histoplasmose, para uma série de outras doenças. Né? Então, isso precisa ser citado. Então, no grupo A e B, que é de doenças infecciosas, estejam atentos ao COVID, estejam atentos ao HIV. O grupo C e D, ele inclui as neoplasias e as doenças hematopoiéticas. Então, o que é importante eu saber desse grupo? Quando eu for citar alguma coisa de neoplasia, se preocupe em dizer a localização da neoplasia. É de mama, é de estômago, é de reto, é de cólon ascendente, é de pâncreas. Tá? Então, classifica essa neoplasia de forma topográfica, que assim você já vai estar dando uma qualidade
na informação da causa básica do óbito. Lá no agrupamento da CID, que começa com a letra E, são todas as doenças endócrinas. Né? Ali vão estar as diabetes da vida, né? O hipotireoidismo. Então, tudo isso vai estar lá em E. Então, o principal é a diabetes. Então, estejam atentos a citar diabetes. Se você for citar diabetes, procure classificar essa diabetes pela tipologia. É tipo 1, é tipo 2, é diabetes insípidos? Classifique pela tipologia. E nunca se esqueçam de citar as complicações dessa diabetes. Principalmente as complicações vasculares e as complicações renais, que são as principais que levam ao óbito. Tá? Então, falou de diabetes, já pensa na complicação e se coloca na DO. No F vem os transtornos comportamentais e todas as partes psiquiátricas que são mais voltadas para dados de morbidade e não de mortalidade. Mas aí eu tenho o álcool e o tabaco, que ele é precursor de grande parte das doenças respiratórias e psiquiátricas e hepáticas. Tá? Então, são transtornos que devem ser citados sempre que você citar algum outro alguma outra causa voltada a esses grupos que eu falei. O agrupamento GH, ele é um bom agrupamento. Tudo que está ali dentro é causa bem definida. Então, vocês não precisam se preocupar. O GH ele vai falar lá das polineuropatias os Alzheimer da vida, né, os Parkinson, as doenças dos olhos. Então, isso aí, qualquer uma delas, ele é chamado de bom grupamento. Tudo que vier dali, do G e do H, é considerado bem definido. Né? A gente precisa se preocupar. O grupamento I vão vir as doenças circulatórias, as cardiovasculares. Então, ali eu vou ter tudo o coração e tudo os vasos. Então, nas doenças cardiovasculares, eu preciso ter atenção principal com as doenças cerebrovasculares, né, os AVCs, que eu tenho sempre que eu citar AVC, tenta descobrir se isso é um AVC isquêmico ou se isso é um AVC hemorrágico. Tá? A questão das embolias, né, alguma coisa causa embolia. Então, procure saber qual é a fonte primária desse comprometimento embólico. E a hipertensão arterial, que é uma doença crônica que normalmente está associada a outras comorbidades. Né? A hipertensão arterial, geralmente, ela está associada à insuficiência cardíaca, a outras cardiopatias. Então, citem essas outras doenças de associação, porque isso qualifica. Hipertensão sozinha, ela é mal qualificada. No J, nós temos as doenças respiratórias. Vem a maldita da pneumonia. A pneumonia é um problema mundial, gente. A gente não sabe nem mais o que faz com ela. Por quê? A expectativa de vida está aumentando e os idosos ou morrem caindo, né? Ou morrem de diarreia, ou morrem de pneumonia, ou de infecção urinária. Né? São esses casos que matam idosos. E para eu qualificar a pneumonia, eu precisaria saber agente. Na verdade, o Brasil não tem essa cultura investigativa de saber agente etiológico de pneumonia. Né? Então, a pneumonia ela é importante para a gente. A gente só consegue qualificar bem uma pneumonia quando eu consigo associá-la a ela a uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Se esse paciente portador de pneumonia também é portador de uma DPOC, eu consigo melhorar essa causa. Fora isso, pneumonia é um caso perdido. Tá? Então, doenças pulmonares singulares, elas, na verdade, são de baixa qualificação. Tá? Por exemplo, transtorno pulmonar, infecção pulmonar, isso tudo é muito desqualificado e de difícil qualificação. O melhor quadro mórbido que melhora doenças pulmonares é a DPOC. A DPOC é a doença que, se associada a esses outros, melhora a qualidade da informação. Mas não vai inventar a DPOC para o povo, não. Só vai colocar se tiver. Tá? No K, nós temos as doenças digestivas. Aí eu tenho que ter atenção com as hemorragias. É muito comum falar que o camarada faleceu de hemorragia digestiva alta ou de hemorragia digestiva baixa, mas alguma coisa levou a isso.
muitas das vezes, em tratamento intensivo, os anti-inflamatórios podem estar cooperando com isso, é importante falar, né? Ou tem uma varize de esôfago que não foi citada, ou foi um trauma de procedimento, durante um procedimento de intubação ou de sondagem naso ou oro gástrica, né? Então, essas hemorragias elas devem ser tipificadas, né? Por que levou essa hemorragia? As úlceras, é importante a gente saber se essa úlcera é uma úlcera perfurada ou não, e se é hemorrágica ou não. A apendicite. A apendicite é mal qualificada, mas também é de difícil qualificação, né? Porque a apendicite meio que aparece do nada, né? Então, embora seja um código que seja caracterizado como um código garbage, ele é um código de difícil qualificação. É bom sempre estar procurando outras coisas. Geralmente, a apendicite ela evolui também com abdômen agudo, né? Assim como a pancreatite. Então, a gente pode associar essas duas. E a cirrose está sempre atenta ao consumo do álcool ou às hepatites, né? No grupamento L e M, também, assim como o G e H, é um grupamento que não dá trabalho. L são os tecidos cutâneos e o M os musculares. O N são as doenças geniturinárias. Pensem sempre nas insuficiências renais. Insuficiência renal crônica, beleza, é bem qualificada. Agora, a insuficiência renal aguda tem que ter relato do que levou. Tá? O paciente teve alguma coisa que fez com que ele agudizasse aquele evento renal. Lembrando que insuficiência renal crônica agudizada é insuficiência renal crônica. Tá? No grupo O, P e Q, é o grupo onde vai ter todas as causas maternas, que é o O, todas as causas perinatais, que é o P, e todas as malformações congênitas, que é o Q. Também é um bom agrupamento, não dá trabalho. O R é o grupo horroroso. Tudo que tiver em R, se for sozinho, não presta. Então, a parada cardiorrespiratória, que é o R092, sozinho, não vale nada. Agora, se for a parada junto com a insuficiência cardíaca, junto com a hipertensão, beleza, pode colocar. STIU, ele é utilizado sempre como marcador. A gente só vai usar STIU para marcar a existência de alguma coisa. Por exemplo, o U ele é utilizado lá no COVID. Né? O COVID ele é o B342, e eu marco esse código com o U071 se eu acho vírus, ou U072 se eu não acho. O T e o S são complicações de alguma coisa. Então, toda vez que eu tenho um procedimento médico-cirúrgico, por exemplo, realizei uma amputação de membro. Perdão. Amputação de membro vai estar lá no Y, que é uma causa externa, Y83. Essa amputação de membro vai gerar complicações. Tudo que for depois do procedimento vai estar nesse grupo ST. Então, ST e U, vocês não vão precisar se preocupar nunca, que isso aí é dor de cabeça só do codificador. E o V, W, X e Y, vocês não vão usar, porque são CIDs de causas externas. Então, quem deve usar isso é só o Instituto Médico Legal, exceto alguns Y, que é o procedimento, né? São as cirurgias, complicações pós-procedimentos médicos. Mas aí vocês não precisam saber do código, basta saber do procedimento. Vocês vão relatar o procedimento. Troca de válvula, inserção de marca-passo, ou amputação de membro, remoção de rim, né? Vocês vão descrever. Aí cabe ao codificador colocar um código específico. Ficar atento ao W, que são as quedas, né? Que devem sempre ser caracterizadas como causa externa. Tá? Então, ela deveria ser atestada pelo Instituto Médico Legal, e não pelo médico assistente, embora nossos hospitais atestem óbito por queda. Vocês devem estar de saco cheio, né? Então, quais são as dúvidas mais comuns que nós encontramos no trajeto de lidar com a declaração de óbito e com a mortalidade?
Um dos que me perguntam muito. Gustavo, o óbito aconteceu numa ambulância que tem médico. Quem é que vai atestar esse óbito? Esse óbito está acontecendo sob assistência, né? Então, existe um profissional médico que está conduzindo esse trajeto de transferência. Então, este médico, ele é apto a atestar esse óbito. Tá certo? Se ele chegar no hospital morto, o médico lá do pronto-socorro, ele pode se negar e esse médico do transporte, ele tem que atestar. Agora, se for um óbito ocorrido em ambulância sem médico, é um óbito sem assistência. Esse médico do pronto-socorro vai receber o paciente morto e vai caber a ele tomar uma das duas decisões. Primeiro, ele não sabe o que aconteceu, ele vai encaminhar esse óbito para ser atestado no serviço de verificação de óbito, se for uma suspeita de morte natural, ou no IML, se for uma suspeita de morte violenta. Ou devolver esse paciente para o hospital de origem. Porque até que o indivíduo chegue ao hospital, a responsabilidade de trajeto é de quem transferiu. Ok? Então, nesse caso, não tendo médico, pode o médico do pronto-socorro que está recebendo atestar como indeterminada, ou encaminhar para o SBO, ou encaminhar para o IML, caso tenha suspeita de morte violenta, ou devolver. Aí eu peço bom senso. Né? Neste caso, os profissionais médicos precisam ter bom senso. Se é um camarada que saiu de 200 quilômetros para poder chegar no seu hospital, para tentar ter uma assistência melhor no seu agravo, ou na sua doença, ou no seu estado mórbido, e falece, devolver esse paciente 200 quilômetros para que o hospital ateste é, no mínimo, desumano. Né? Então, aí entra o bom senso. Pode ser feito? Pode. Mas entra o bom senso do profissional. Uma segunda dúvida que existe, que é muito comum, aí eu já respondi as duas primeiras, né? Para recém-nascido com 450 gramas que morreu minutos após o nascimento, deve-se emitir DO? Não. Lembra que tem que ter pelo menos 500 gramas? Paciente recém-nascido com 450 gramas que morreu minutos após o nascimento, deve-se emitir DO? Vou dar até 30 segundinhos para vocês verem se eu falei certo. Este bebê nasceu. Ele viveu minutos, mas ele nasceu. Então, ele é um nascido vivo. Ele não é um feto. Nasceu DO. Ok? Esse óbito é fetal? Não. Ele ficou, mesmo que por minutos, vivo. Ele tem que ter declaração de nascido vivo e tem que ter declaração de óbito. Outra questão. O médico do serviço público emite uma DO para um paciente que morreu sem assistência médica. Posteriormente, por uma denúncia, surge uma suspeita de que se tratava de um envenenamento. Quais as consequências legais e éticas para esse médico? Várias. Várias. Se ele não teve o cuidado de relatar nas suas causas básicas algumas questões que respaldam o profissional médico. Se você receber um paciente que ele não tem sinal externo de violência, ele pode ter sido envenenado e você não identificou externamente, né? Então, você tem que sempre ter o cuidado. É um paciente que você não conhece e você vai atestar, inclua na declaração de óbito a informação de ao exame físico não foram identificados sinais de violência. Pronto. Já se respaldou. Se equivocadamente mais tarde descobrir que ele foi envenenado, o médico atestante está respaldado porque ele não identificou sinal de violência. Tá certo? Então, ele tem que ter sempre esse cuidado de se respaldar no momento do ateste. Uma outra questão é, o paciente chega ao pronto-socorro e, em seguida, tem uma parada cardíaca. Iniciadas as manobras de ressuscitação, não tiveram sucesso. O médico é obrigado a fornecer essa DO? Não. Mas ele é obrigado a garantir que esse óbito seja testado. Então, ele chegou, parou.
teoricamente, uma causa natural, mas que ele não sabe o que é. Então, ele tem que garantir que esse óbito seja atestado. Se ele não quiser atestar como causa indeterminada, ele vai garantir que esse óbito seja atestado por um serviço. No caso de morte natural, serviço de verificação de óbitos. Ok? Então, como proceder com relação à causa básica? A causa de morte se ele atestar, ele vai indeterminar. Se ele não atestar, ele vai direcionar para um serviço. Paciente idoso, vítima de queda da escada, sofreu fratura de fêmur, é internado, submetido à cirurgia. Evoluía adequadamente, mas adquire uma infecção hospitalar e faleceu 12 dias depois, por uma broncopneumonia. Quem deve fornecer a declaração de óbito? Quem deve fornecer é o Instituto Médico Legal, porque a queda é uma causa externa. Esse é um dos erros muito comuns que acontece a nível hospitalar. Tá? Como o indivíduo ele passa um tempo internado, isso passa a frágil percepção para a instituição de que, por estar sob os cuidados dela, ela pode atestar. Tá? Ela até pode, porque é um ato médico e ali tem médico. Porém, se tiver alguns problemas futuros, esse hospital vai ser chamado juntamente com esse profissional médico para responder junto, até para se justificar do porquê ter atestado um médico, ter atestado um óbito de uma causa, de um evento que era um evento externo. Médico de um município onde não existe ML é convocado pelo juiz local, isso é comum, a fornecer atestados de óbito de pessoa vítima de acidente. O médico pode se negar a fazê-lo? Aí são os peritos ad hoc, que a gente chama, né? Quando não tem Instituto Médico Legal e tem o evento, tem a causa externa específica, e não tem como direcionar isso para um serviço, a justiça pode determinar que o médico ateste esse óbito. Tá? Uma vez determinado pela justiça, o médico não pode se negar, mas ele pode indeterminar a causa. Tá? Ele pode indeterminar a causa. Quando o médico for o único profissional da cidade, é dele a obrigação de emitir a DO após o exame externo do cadáver? Desculpe, mas é. Tá? É. A não ser que ele encaminhe, garanta que o ateste seja feito por um outro profissional médico. Mas se ele for o único e ele não encaminhar para o SVO, ele vai ter que atestar. De quem é a responsabilidade de emitir a DO de doente transferido de hospital, clínica ou ambulatório para o hospital de referência que morre no trajeto? É aquilo que a gente falou logo no início, né? O que está no trajeto ainda é responsabilidade de quem transferiu. Mas vai o bom senso. Tanto quem transferiu quanto quem recebeu podem atestar. Só que quem transferiu tem maior subsídio de informar sobre causa. Né? Quem recebeu, ele não tem tanto conhecimento diagnóstico e clínico do que aconteceu com esse indivíduo. Ele vai se basear em informações passadas por terceiros. Então, cabe o bom senso do profissional. Mas ele pode atestar sim. Quem deve emitir a declaração de óbito em caso de óbito de paciente assistido pela estratégia de saúde da família? Preferencialmente, o médico da estratégia. Tá? Então, se esse óbito é domiciliar, o médico da estratégia ele é a pessoa indicada para esse ateste. Ele que é conhecedor da história da doença desse indivíduo dentro daquele território. Não querendo atestar, mesmo procedimento. Encaminha para o serviço de verificação de óbitos. Como proceder para enterrar peças anatômicas amputadas? Então, o paciente perdeu a perna diabética, foi amputada a perna. Quer enterrar a perna? Laudo médico. Não tem declaração de óbito. Então, o médico vai fazer um laudo dizendo que ele foi amputado, por que amputou. Esse laudo ele vai ser apresentado no cemitério que a pessoa quiser, e eles lá no cemitério vão sepultar a perna do camarada. Tá? E como proceder em caso de preenchimento incorreto da DO? Vem na questão das rasuras. Evitar desperdiçar o formulário. Em caso de rasura, sempre tente corrigir na própria declaração de óbito, através de errata. O único campo que não pode ser rasurado é o campo do atestado. Lá onde o médico fala que era parada, DPOC, insuficiência cardíaca, né? Aquilo ali não pode ter rasura. Mas os demais campos, todos podem ter rasura e ser corrigido por errata. Tá? Coloca no ladinho, ó, campo onde tá, no campo 1 lá que era nome, o nome correto é tal.
Tá? Não precisa cancelar a declaração de óbito, jogar fora, rasgar, nada disso. Tá? Mas no campo do atestado, não pode ser rasurado. Cuidado também no campo do atestado, gente, com as abreviações. Nós da saúde temos esse mau hábito. A gente utiliza abreviações que são reconhecidas dentro de próprios protocolos nacionais e internacionais, mas a gente também inventa algumas, né? Para facilitar a escrita. Né? Quem nunca, lá no momento da evolução, escreveu LOT, né? Que é o lúcido orientado no tempo e no espaço. Né? Então, todo mundo inventa a sua própria abreviatura. Então, cuidado em abreviar causas de óbito, porque isso pode gerar confusão na hora da interpretação e codificação. Por exemplo, IRA pode ser uma insuficiência renal aguda, como pode ser uma insuficiência respiratória aguda. E são coisas completamente diferentes. Tá? Então, evitem utilizar abreviaturas. Eu trouxe para vocês algumas legislações que regulamentam a mortalidade no país. Aí eu tenho tanto as leis de registros públicos, principal informação em relação à lei de registro público é que ninguém pode ter certidão se não tiver declaração de óbito. Então, o médico, ele é que garante a emissão de uma certidão para qualquer indivíduo. O Código Penal, que proíbe o médico de cobrar pela declaração de óbito, tá? Então, a declaração de óbito ela só pode ser cobrada se for atestada por um médico em assistência particular. Aí, na verdade, se não cobra, não é o atestado de óbito, é o ato de atestar. Né? Uma portaria do Ministério da Saúde que fala que só pode atestar óbito através do formulário nacional, que é o padronizado nacionalmente. Algumas resoluções, tanto da Anvisa quanto resoluções do Código de Ética e resoluções do próprio CFM, onde dá garantia ao médico e obrigatoriedade ao médico dos atestes. Né? A RDC da Anvisa 306 trata sobre resíduos, de gerenciamento de resíduos, onde inclui as peças anatômicas amputadas, os fetos que não são enterrados. Né? Então, são algumas legislações que trabalham sobre essa matéria. Temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina que fala sobre a questão do período ad hoc, né? Lá no artigo 3º, os médicos eles podem ser solicitados a periciar causas externas, mesmo eles não sendo legistas. Né? E aí tem uma série de resoluções. Depois, se vocês quiserem, eu passo essas legislações para o grupo, para que seja divulgado para vocês consultarem com mais calma. Me coloco à disposição de vocês, espero não ter agoniado demais com temas tão enjoados, mas me coloco à disposição de vocês no que vocês precisarem. Muito obrigado. E aí está o contato da referência de mortalidade estadual, caso vocês precisem de alguma coisa. Gustavo, muito obrigado, excelente. Foi uma aula completa e que também vai ficar disponível no nosso canal, ou seja, é uma forma das pessoas consultarem depois e por ter sido uma aula bastante completa, ela nos traz muita informação que pode ser consultada posteriormente, né? Fica como se fosse um compêndio de situações para a gente poder consultar depois. Valdemar, seu áudio está desligado. Hein, Gustavo, parabéns pela aula, foi muito completa mesmo, né? E já tirou várias dúvidas que a gente tem no dia a dia. Não sei se alguém tem alguma pergunta a ser feita. Valdemar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Alzimara. Opa, fala, Alzimara. Vou abrir aqui. Deixa eu abrir a câmera aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida sobre uma situação que aconteceu recentemente na Santa Casa. Um paciente vítima de trauma, ele teve uma queda de uma árvore, o TC é grave, evoluiu com morte encefálica, o protocolo de morte encefálica foi concluído, a família assinou o termo de doação, só que por conta da pandemia foi coletado o suave nasal dele para pesquisa do Covid e veio positivo. Então, não pôde ter a doação e
como foi vítima de queda, o corpo, foi feita a carta para encaminhar o corpo para o IML. Só que o IML de Cachoeiro não aceitou receber o corpo. E a plantonista ficou sem saber o que fazer, não era eu que estava de plantão, e o IML ficou aquela briga com o IML e tal, e ela acabou dando a declaração de óbito para esse paciente que tinha sido vítima de queda. Ele não morreu de Covid, ele morreu do TCE. Da causa externa. Uhum. Então, e aí, como isso pode acontecer mais vezes, pode, né, nessa pandemia, pode, né? com Como certeza. nós vamos lidar com isso? Nós estamos vivendo uma situação atípica, tá? Tanto é que os próprios IMLs, eles já estão seguindo protocolos próprios de necrópsia verbal, né? A menos invasiva, né? Porque é risco até fazer necrópsia no meio de uma pandemia, né? Então, existem alguns protocolos específicos que impedem, inclusive, a abertura do corpo. Então, em situações de emergência de saúde pública, que é o que nós estamos vivendo, não há impedimento para que essa emissão fosse feita pela fonte notificadora, tá? Por vocês, pelo hospital. Por quê? Porque vocês tinham ciência específica que foi algo acidental. Agora, se tivesse sido um tiro na cabeça, né? Aí seria uma morte violenta. Aí não teria, o próprio IML não iria ter como negar. Ele teria que pegar esse indivíduo e eles mesmos atestarem. Mas como foi queda, cai no mesmo problema daquele velhinho que caiu da cama, que o hospital atesta a rodo. Né? Então, numa situação pandêmica, não há questão nenhuma. Inclusive, o próprio juiz, Santa Casa de onde? Cachoeiro mesmo? Cachoeiro. Então, o próprio juiz da comarca, devido à superlotação, porque Cachoeiro também, o IML é desse tamanhozinho, ele pode solicitar que o próprio médico do pronto-socorro ateste. Então tá, porque a plantonista ficou com muito medo, né? Não foi ilegalidade. Não foi ilegalidade, pode ficar despreocupado. Então tá bom. Outra dúvida que eu tenho é assim, eu trabalho em Cachoeiro, mas moro numa cidade do interior. E vamos dizer que me chamem para atestar o óbito de um vizinho que sabidamente tinha câncer, né? Já estava em fase final e, por uma questão de solidariedade, eu poderia ir na casa da pessoa dar esse atestado de óbito. Aonde eu vou conseguir a folha da declaração de óbito numa cidade pequena? Qual é o seu município? Como? Qual é o município? Rio Novo do Sul. Rio Novo do Sul. A Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Epidemiológica de Rio Novo, tem um ponto de coleta de declarações de óbitos domiciliares. Foi até bom você levantar isso, que os médicos que atuam também em estratégia de saúde da família, é bom que eles estejam cientes do seu território, aonde é este ponto de coleta. Normalmente isso acontece no pronto atendimento, né? Porque fica aberto 24 horas, né? Ou então na própria Secretaria Municipal de Saúde. Porque uma vez eu passei por essa situação, era um 24 de dezembro, à noite, e ela era parente longe minha, estava com câncer de mama, já em fase final, e ela faleceu, assim, de madrugada, na véspera de Natal. E aí eu fui na casa dela, testei o óbito, e aí eu fui no hospital, só que aí foi uma novela, eles não queriam me dar a folha, queriam que eu levasse o corpo dela no hospital, mas eu disse, gente, não precisa, eu atestei o óbito. Sim, eles não poderiam realmente te dar a folha. Você teria que, já que você foi no hospital, você deveria preencher a declaração de óbito, aquela folha branca vai ficar no hospital, porque é do hospital, e você entregar a amarela para a família. O que o hospital estava querendo poupar, né? Exatamente. Ele não ia te liberar um formulário em branco para você sair pela porta. Entendi. Então tá, obrigada. Nada, querida. Uma perguntinha, por favor. Pode falar. O médico da atenção primária, quando ele é chamado para atestar um óbito em domicílio, porém no horário noturno ou em qualquer final de semana, ou seja, fora do horário de expediente de trabalho dele, como proceder? Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos que ver como é que é o fluxo de atendimento dessa estratégia de saúde da família. As secretarias municipais de saúde, normalmente, elas criam um fluxo próprio de atendimentos a óbitos. A grande maioria dos municípios do nosso estado, eles trabalham vinculados a um pronto atendimento. Quando ocorre fora do horário
do atendimento da medicina da família, normalmente eles são orientados a procurarem o pronto-atendimento, e o pronto-atendimento faz esse ateste, não necessariamente indicando a causa do óbito, né? Mas garantindo a ausência da vida. Né? Então, normalmente, você tem que procurar saber, dentro do seu município, qual é o fluxograma que a sua vigilância epidemiológica instituiu para a emissão dos óbitos domiciliares. Por exemplo, nós temos Ibatiba, que tem esse tipo de procedimento. Ibatiba, a Estratégia de Saúde da Família, atesta todos os óbitos domiciliares dentro do horário de funcionamento das unidades. Fora isso, é o pronto-atendimento. É exatamente por isso que eu estou perguntando, porque eu sou do interior e isso é uma coisa muito recorrente, que a gente não tem o setor de vigilância, né? E o hospital, às vezes, ele se nega a atestar o óbito quando o óbito é em domicílio, quer que o médico da estratégia vai atestar, porém, no horário de final de semana ou no horário noturno. E aí fica aquela briga, aquele jogo de empurra, de que o médico não quer, que ele não pode atestar sem ele estar sem ver presenciado, né? Ele não Lógico. vai se mobilizar num horário que não é do horário de funcionamento dele, e o hospital se nega. E qual é o seu município? É o município de Muqui. Muqui. Muqui é a Priscila, não é? Acho que é a Priscila, que é a referência técnica de lá. Poliana, Gustavo. Poliana. Patrícia. Patrícia que falou agora é a referência regional de mortalidade aí de Cachoeiro. Priscila Guaçuí. Eu tenho uma dica também de Colatina, Gustavo, se servir, eu posso compartilhar. Pode falar, pode compartilhar. Nós aqui em Colatina, nós trabalhamos com a questão da estratégia da família. A gente criou um cadastro para cada equipe, onde a gente distribui para cada equipe 3 jogos de declaração, certo? Uhum. E a estratégia da família delimitou, de acordo com o seu território, um profissional para cada final de semana, entendeu? Aí eles vão, pegam o plantonista. E também nós temos o óbito domiciliar, que fica no hospital, tipo, no nosso caso, o Silva Vides, né, que é 24 horas no ar, entendeu? Sim, mas nesse caso, Ana, o problema da Andressa está sendo a falta deste fluxo no município dela. Então, nós vamos acionar o município de Muqui para que seja desenhado esse fluxo. Exatamente. Isso. Tá, Andressa, eu me comprometo a conversar com o Muqui amanhã. Então, na verdade, eu não estou mais na assistência da estratégia, porque eu estou fazendo a supervisão dos médicos da estratégia. Então, na verdade, não é só Muqui. Mimoso, por exemplo, aconteceu agora recente de um supervisionado da estratégia ter exatamente essa situação. Ele foi acionado fora do momento de trabalho dele e o hospital se negou, então fez uma confusão terrível e o médico fica completamente à mercê, porque a secretaria não se posiciona, entendeu? Mesmo você não estando na assistência, essa sua fala vai ajudar seus colegas. Eu vou ver de perto. Ok, obrigada. A gente tem uma pergunta aqui, uma colega levantou a mão, a Zilméria levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Pois não? Não? Algumas mensagens aqui no chat, muita gente elogiando, parabéns. Falou que o problema é que os cartórios não estão aceitando as rasuras, né? Colocaram aqui, no exemplo citado, do edema agudo de pulmão, a causa básica seria hipertensão arterial sistêmica, já que os campos acima são consequentes da causa básica, está certo isso? Não, necessariamente. Não, né? O edema agudo de pulmão, a hipertensão, vamos pensar o seguinte, se eu tenho citado apenas hipertensão e edema agudo de pulmão, a causa básica vai ser a hipertensão. Porém, é uma causa mal qualificada, né? Aquilo que quando eu passei a revisão dos agrupamentos da CID, lembra que eu falei que na causa da hipertensão a gente deveria sempre pesquisar alguma outra cardiopatia que pode estar associada? Então, normalmente, quando eu consigo identificar essa cardiopatia, deixa de ser a hipertensão e passa a ser a cardiopatia.
Ok. Pediram aqui para você mandar as aulas, o slide por e-mail. Na verdade, a aula vai ficar, se o Gustavo disponibilizar, obviamente, fica gravada essa aula é gravada, ela é editada, Gustavo, e ela é colocada no site da Unimed Sul Capixaba. E aí o cooperado ou qualquer pessoa que tiver acesso a esse site no YouTube pode ver a aula quantas vezes quiser, e assim, não há necessidade de mandar o slide, não. Fica acesso lá e todo mundo pode assistir quantas vezes quiser. Né? Em Gustavo, Sim. queria fazer uma pergunta aqui, que é uma dúvida no hospital frequente. Por exemplo, um trauma antigo, né? O paciente teve um trauma de fêmur, uma queda, né? Com fratura de fêmur, operou e tal, foi para casa e voltou com uma infecção da cirurgia e acabou evoluindo para sepse e faleceu. Esse trauma antigo, assim, remoto, assim, pro último ano, últimos 6 meses... É seu, aí é seu. Aí seu. Pode atestar, né? Tá. Porque aí ele vai, na verdade, entrar como uma sequela de acidente. Entendi. Entendeu? Ele não morreu do acidente. É uma sequela de um evento prévio. Perfeito, perfeito. Ô, Gustavo, eu escrevi lá no chat que, quando você citou que os médicos eles não têm necessidade de cancelar uma declaração de óbito. Aí eu coloquei lá que os cartórios, os nossos cartórios aqui, eles não estão aceitando essa sua ideia aí. Os médicos estão fazendo exatamente isso, e o cartório está mandando voltar no hospital para pegar uma declaração correta. Certo. Solange, não é a minha ideia, não. Isso é uma nota técnica. Você me solicita a nota técnica e você encaminha essa nota técnica para os cartórios. Isso. Você faz esse favor para mim, então. Encaminha para mim, que eu vou estar encaminhando para o cartório. Tá, tranquilo. Então tá, obrigada. Nada. Gustavo, a Maura mandou uma outra mensagem aqui para a gente. No caso do recém-nascido, que ainda não foi registrado pelo PAS e falece, pode colocar no campo nome do recém-nascido, o nome do recém-nascido é o nome da mãe? Sim, toda vez que nós não tivermos registro efetivo da criança, é sempre RN de fulana, né? RN de Maria das Dores. Foi o que ela falou que RN... Nat morto de Maria das Dores. É sempre acompanhado do nome da mãe, se não houver registro. Gustavo, tem uma mensagem no chat aqui também que um colega mencionou que os hospitais das clínicas e o Hospital Infantil de Vitória, eles fazem necrópsia lá também. Não, sim, eles têm serviço de patologia, mas a necrópsia ela é feita após a emissão da declaração de óbito. Ok. Ninguém retém cadáver para poder fazer necrópsia. Perfeito. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Valdemar, mais alguma consideração? Não, acho que não. Acho que foi bastante completa a aula. Acho que vai ficar gravado, realmente vai ser um material de consulta importante. E só queria agradecer o Gustavo pela aula e participação de todos aí. Deixa eu dar só uma última observação aqui, Valdemar. Já me perguntaram aqui no chat sobre a aula que a gente vai ter amanhã do trauma pediátrico não acidental. Amanhã, a Casa do Cooperado, eu também vou enviar um link pelo WhatsApp, também pelo e-mail. Aí é só entrar pelo link, como foi hoje, tá bom? Perfeito, perfeito. Quer encerrar, Valdemar, por favor? Gustavo, então tá bom. Ei, Gustavo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Ótimo. Pessoal, só lembrar aqui, aproveitar o momento, fazer uma campanha aqui. Amanhã tem eleição para direção clínica e comitê de ética. Quem puder, né, quem estiver em Cachoeira amanhã, puder comparecer em um dos hospitais para votar, né? Eu, junto com a Graziele, a gente está na candidatura aí para diretor clínico, tá? Para a direção clínica. Um grande abraço a todos aí. Conto com o apoio de vocês, hein? Um abraço, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.